vamos iniciar o nosso estudo, que é hoje a última lição de um tema que eu ficaria assim surpreso se passássemos por ele sem o destaque. Talvez seja por isso que vem no último dia, né? Porque ao falarmos de doutrina espírita, é imperativo falarmos de encarnação e reencarnação, né? Olha, é esse um dos pilares da doutrina espírita. Sem essa pedra angular, penso que tudo aquilo que os espíritos trazem, revelando-nos as leis maiores, ou como o espírito de verdade gosta de falar ali naquele... É quase um poema de tão bonito, né? Quando ele fala que os espíritos do Senhor vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu acho que toda essa construção do pensamento, traduzindo as leis de Deus, encontra um elemento extraordinário de equilíbrio, de justiça, de amor, de bondade, nesse princípio encarnatório e reencarnatório. E é assim, então, como falando de encarnação e reencarnação, que eu vou pedir a vocês que me expliquem, nas suas boas palavras, o que compreendem por isso, o que entendem, vislumbram, as perspectivas, as razões. Queria que falassem um pouquinho de encarnação e reencarnação. Afinal, se vocês vieram para um grupo espírita estudar os princípios da doutrina espírita, é que, no mínimo, curiosidade tem. E como ninguém passa incólume sobre este tema em relação à doutrina espírita, ou seja, a encarnação e a reencarnação, né? Ah, você acredita que o espírito reencarna? Ah, você acredita nisso? Então, eu gostaria de ouvir de vocês. Vamos começar, os últimos serão os primeiros. Então, o Luiz chegou por último, ele e a Cátia, então eles vão fazer a gentileza de abrir o pensamento, contando-nos um pouco, para que a gente pegue o fio da meada, né? E vamos fazendo junto esse novelo todo aqui, desenrolando. Vou fazer minhas considerações à medida que eu achar importante. Eu tenho certeza que vocês vão dar hoje a aula, né? Vocês vão saber entregar todas as ideias, e eu vou só falar, sim, tá bom, vamos ligar aqui os pontos, né? Encarnação e reencarnação, meu bom amigo Luiz, diga-me. Boa noite, André. Boa noite, irmãos, meus queridos. Então, eu entendo a encarnação como uma reencarnação, né? A encarnação é o ato, a reencarnação é o ato de encarnar várias vezes, né? Mas aí desperta só uma curiosidade. A primeira, a encarnação propriamente dita, né? Do espírito, né? Depois, se você puder falar um pouquinho sobre a primeira, né? Não sei se existe essa informação, né? Mas a reencarnação usando até um exemplo que eu acho que eu usei numa outra aula, né? A questão da escola da vida, né? Da nossa existência, né? A gente entra lá no prezinho, vai indo, né? Conclui o nosso curso, né? Volta para casa, descansar um pouquinho, refletir sobre tudo que a gente cresceu, que aprendeu, né? O que falta aprender. E aí, um dia, a gente resolve se matricular no primeiro ano, e assim vai, sucessivamente, no segundo, né? Até a gente atingir o grau, né? Máximo, né? O PhD, né? Do mundo espiritual, né? E voltar para a casa do pai, né? E lá ficar, né? Não só desfrutando, né? Tal, mas contribuindo de uma maneira mais elevada, né? No aprendizado dos nossos irmãos que estão trilhando o caminho, né? Eu vejo assim. Que bom. É uma boa visão, uma bela visão, uma visão romantizada
E é uma visão que nos ajuda muito a compreender. Aliás, não é sem razão que ela é bem usada, porque também aqui é a escola da vida mesmo, né? A gente vem para aprender, a gente vem para, às vezes, ensinar, né? Poucas vezes, né? Mas, sobretudo, a gente vem para dar testemunho, né? Fazer as nossas lições, as nossas provas. Mas é isso mesmo. E você, Kátia, o que que você me conta desse princípio? Como é que você sente tudo isso? Enfim. Assim, a gente está aqui para ser melhor, né? E, e resgatar as coisas que a gente deixou aí atrás, né? E é que eu não sei explicar muitas coisas que eu penso, assim. E que nem eles falaram uma vez para nós dois que a gente tem um amor karmático, né? Então, a gente está aqui já junto há 50 anos, né? E a gente tenta, assim, ficar bem, não brigar muito, Nossa, que mas história bonita, 50 anos. 50 É, anos. de namoro, 53, né? E de casamento, 43, né? Casou no 10º Que, aniversário de namoro. 10 anos. que beleza, que beleza. Parabéns a vocês. Puxa vida, que coisa bonita. E como Parabéns. ela disse, assim, brincando um pouco, né? É um amor karmático, né? Realmente aconteceu isso. Tipo, uma cigana viu a gente lá e foi lá na Bahia, né? Querer fazer aqueles negócios, daí falou, né? E aí isso daí marcou um pouco a gente, né? E aí, brincando com isso, né? 52 anos, né? Preciso ter muito karma, né? Para levar à frente, né? Muito karma, né? No sentido figurar calma, né? Para levar à frente essa relação, né? De a gente estar aqui junto, né? Por uma missão, né? Cumprindo, resgatando talvez alguma coisa, né? E estamos aí, né? Estamos firme aí. Vocês, que bom ouvir isso. Bom, uma história assim tão longa, tão bonita, fico feliz, né? De poder participar e receber o testemunho de vocês aqui. Você sabe que até no está previsto hoje aqui no roteirinho nós falarmos de karma, né? Mas você sabe que eu vou aproveitar, já que vocês tocaram no assunto, para fazer a observação que nos cabe em relação a isso, porque karma não é propriamente dito um verbete comum à doutrina espírita, né? Nós não encontramos na doutrina espírita esse verbete, essa definição, mas proveniente da religião e da cultura hindu, essa palavra traz, ao contrário do que a gente possa imaginar, como sofrimentos e coisas dessa natureza ou dificuldades, o karma vem. Só um minutinho, que o Godoy está esperando aqui para entrar. O karma vem nos mostrar efetivamente as nossas próprias características. É como se fosse assim as tatuagens da história de nossa existência como espírito, né? De todas as encarnações, ali registrando, porque também nós vamos falar um pouco das leis que regem as existências, né? Então, nós temos as responsabilidades e os compromissos e precisamos avançar. Acho que a Kátia falou essa questão de estamos aqui para melhorar e precisamos resgatar, foram as palavras que eu anotei, né? É um processo interessante. Eu vou tomar aqui, antes de passar a palavra para os outros, dessa ponderação que o Luiz fez, até perguntando como é que é a primeira encarnação, né? Porque a gente fala muito da reencarnação, mas a gente não é o princípio da encarnação. Então acho que é importante a gente começar do comecinho, muito embora hoje seja a última aula, né? Mas dentro desse conceito, porque nós precisamos entender a natureza do espírito, né? O espírito humano, criado por Deus, não sabemos bem como. Essa é uma das questões que permanece ainda
sem um devido aclaramento, o esclarecimento por conta dos espíritos, talvez porque nós não estejamos em condições de compreender bem tudo isso, né? Tem-se algumas vezes a noção de que são os espíritos dos animais que vão virar gente. Não é bem assim que funciona, também não se encontra isso dito em lugar nenhum da doutrina espírita, mas o que se tem dito é que tudo progride, a lei de progresso vai a tudo, mas nós não sabemos efetivamente como o espírito humano, como e quando ele é criado. Mas o que nós sabemos é que nossa primeira encarnação, Luiz, não se dá aqui na Terra, né? Porque o espírito é criado como se fosse assim, um HD zerado, né? Comprei um computador novo, não tem nada lá dentro. Tem todas as potências, né? Que, assim como um computador nós pouco conhecemos, né? Elas parecem que estão dormindo e alguém vai mostrando para a gente vai descobrindo, vai tateando. Mas é uma comparação, assim, uma analogia que nem você fez da escola, Luiz, mas serve muito para a natureza do espírito. O espírito, ele é simples, ele é ignorante, ele não é nem bom nem mal, ele simplesmente foi criado, mas ele foi criado com todo o amor pelo Criador, e o Criador, ele imprime a sua assinatura na obra da criação. Isso significa dizer que cada um de nós traz em si o germe da perfeição. Então, conquanto nós sejamos criados, vamos dizer, vazios, né, simples, ignorantes, nós temos em nós um destino já, porque essa questão do destino, ela também é importante a gente pensar nesse processo de reencarnação e tal. Não existe fatalidade, né? O nosso destino, assim assado, eu tenho que passar por isso porque é o meu karma, assim. Não, não. O único destino a que o homem tem o único destino do homem que está irremediavelmente traçado é da sua perfeita felicidade, da sua perfeita comunhão com o Pai. Sabe-se lá quando isso vai acontecer, vai depender de cada um de nós. E é por esse mecanismo da encarnação, nós bem não sabemos, repetimos, como Deus cria os espíritos, mas ele concede aos espíritos essa oportunidade e assina a sua obra, colocando dentro da consciência de cada um de nós toda essa, vamos dizer assim, a lei da vida, né? Tudo a lei de Deus, ela já está em nós, mas como nós não sabemos acessá-la, como também não sabemos mexer muito bem com um computador cheio de recursos, ela está lá meio dormindo. E aos poucos, pelo nosso exercício de cada vida, de cada dia, nós vamos construindo coisas boas ou coisas erradas, dando espaço ou não para que esta lei de Deus se manifeste em nossa consciência. Essa é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Onde é que está escrita a lei de Deus? Ela está escrita na nossa consciência. Se nós ouvirmos a nossa consciência com absoluta coragem, com absoluta serenidade, com absoluta franqueza, nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer em todas as circunstâncias. Na maior parte das vezes, nos falta mesmo a vontade, né? Às vezes, nós pretendemos driblar esta nossa consciência que nos aponta que o caminho certo é aquele, mas o certo pode ser mais difícil, mais penoso, mais sacrificante, né? E assim a gente entende, portanto, que esse mecanismo de encarnar é dado ao espírito para que ele encha-se de coisas, para que ele viva e progrida nos campos morais e nos campos intelectuais e saber, sentimento. E aí ele vai ter que passar por todo esse conjunto de dificuldades que a vida material, conquanto bela, nos oferece, né? Então, nós encarnamos ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos,
né? Lembrando que o espírito não tem sexo, né? Então, é muito importante quando se vê tanta discussão a respeito dessas questões, tratando como se fossem categorias diferentes de seres humanos, né? Os espíritos nos ensinam que somos todos absolutamente iguais, né? A vestimenta carnal é que nos confere a natureza sexual. Então, ora nós nascemos como homem, ora nós nascemos como mulher, ora nós somos ricos, ora nós somos pobres, ora nós somos senhor, ora nós somos servo, né? Ora nós somos amarelo, ora nós somos vermelho, ora nós somos preto, ora nós somos branco, ora nós temos beleza, ora nós temos inteligência, ora nós não temos nem beleza nem inteligência, ora nós temos riqueza, ora nós temos pobreza. E tudo isso vai nos dando a capacidade e a oportunidade de testar nessa riqueza de experiências. Veja que nós estamos falando de possibilidades quase que infinitas de testar a natureza do espírito. E como nesse teste, uma vez que nós somos ainda bastante imaturos como espírito, né? Vamos dizer, podemos nos chamar de imperfeitos, podemos nos dizer em estado de em perfectibilidade, né? Ou seja, estamos nos tornando perfeitos a cada existência, nós vamos descobrir que não vamos conseguir atingir esse nosso destino traçado pelo Criador, de com Ele nos encontrarmos em profunda comunhão ao nosso destino feliz, de uma só vez. Nós, porque sofremos a constrição da experiência material, nós vamos acabar errando, né? Nós temos que ir testando. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Nós todos somos assim, né? A nossa primeira encarnação, como o Luiz mencionou, ou perguntou, ela não se dá na Terra, porque, como nós percebemos pela média das pessoas que estão na Terra, já há alguma ignorância, alguma inteligência, embora haja muita ignorância, já há senso moral, embora ainda haja tudo isso em estado muito primitivo ainda, assim, quase, né? Iniciante, né? Mas nós já temos, né? Já temos inteligência, já temos noções de moral. Então, nós não podemos dizer que aqui na Terra se deu a nossa primeira encarnação. Mas, sem dúvida nenhuma, ainda é de um tipo ainda muito, muito atrasado, porque basta olhar o que nós temos tudo a caminhar quando nós nos comparamos, por exemplo, com Jesus, que é modelo absoluto do que todos nós seremos em matéria de bondade, de amor, de justiça e de conhecimento. Certo, minha gente? Tá indo bem por enquanto aqui essa historinha, né? Então, antes da gente passar alguns outros elementos falando tudo isso, eu vou pedir à Natasha que fale para a gente um pouco sobre encarnação, o que você entende, reencarnação, se essas conversas estão fazendo sentido, enfim, para não ficar eu só falando aqui, vamos lá. Traz um elemento como os seus amigos trouxeram, que dão oportunidade de eu puxar e fazer uma ponte aqui. Então, André, eu entendo como a encarnação, exatamente como o senhor Luiz falou, que é uma escola, é uma evolução. Você vem zerado, né? Vem de um outro jeito, só que você carrega alguma informação da sua outra encarnação. E aqui você tem que trabalhar com isso, você tem que tentar de uma forma evoluir. E você vai desencarnar, e lá também do outro lado da vida, eu entendo que você também vai ter que trabalhar mais um pouco, até você voltar para cá novamente, até você chegar num estado que você falou de amor, de evolução como pessoa, como perto de Jesus, né? Caridade, isso que eu entendo. Que você carrega as outras suas encarnações lá latente, aquela coisa assim, eu nasci com tal pessoa na família,
Eu tenho que evoluir com ela, eu tenho que trabalhar junto com ela, eu tenho que fazer as coisas para que ela evolua e eu também evolua, e a gente na próxima encarnação não venha na mesma família, assim vai, brincando, né? Mas a verdade é essa, que a gente vem para trabalhar com quem está próximo da gente. É tipo de um resgate. Eu não sei se eu estou floreando, mas é isso aí, eu acho que é um resgate que você faz na sua vida. Bem, vou usar então essa expressão sua, Natasha, do resgate, e vou tentar lembrar como os nossos pais, imagino, na média, tenham nos educado a todos quando nós éramos crianças e quando nós queríamos brincar com os nossos brinquedos, que nós fazíamos uma grande bagunça, né? E nós não gostávamos porque de disciplina e não gostávamos de ter que arrumar a bagunça que nós deixávamos, né? A criança gosta de brincar, né? E na sua imaturidade, na sua, vamos dizer assim, quase irresponsabilidade dos seus atos, ela quer brincar, brincar, faz isso, faz aquilo, não se atenta muito se riscou a parede, né? Se rasgou, que não era, se não era para quebrar, se tomou o que não lhe pertencia, a gente fala, não, você não pode pegar o brinquedinho do amigo, aí pega, é meu, não é, bate no outro, o outro bate. Não era mais ou menos assim, né? Então, quando a gente fala sempre nesse processo de resgate, de melhoria e tal, quando a gente vem aqui à Terra, é importante que fique consignado que é também uma necessidade de reajuste, porque nós não podemos evoluir enquanto há arestas a serem aparadas, né? Ou seja, as sujeirinhas que nós fizemos no caminho, as desavenças que nós produzimos, as bagunças que nós largamos para trás, né? Os tecidos rasgados e as paredes sujas das existências que nós deixamos para trás, os prejuízos que porventura causamos a algum amigo no curso da vida, prejuízos materiais, morais, todos eles são necessários de serem postos novamente em ordem para que nós possamos avançar. Então, nós gostamos sempre de falar, eu vim aqui para melhorar, então a gente pensa que a gente tem que se tornar melhores pessoas, assim. É verdade, mas nós não podemos fugir das responsabilidades daquilo que nós fomos. Então, é um processo extraordinário de justiça e que efetivamente vai testar o nosso desejo, né, de ser no bem. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, que é essa maravilha que Deus concede ao homem na capacidade de pensar, raciocinar, divisar horizontes, né? O livre-arbítrio vai, então, falar para a gente assim, não, muito bem, nós erramos, então nós queremos agora, porque as encarnações podem ser, né, livres, compulsórias, né, expiatórias e tudo mais, mas a gente participa disso, né? É um processo que nós estamos ali, nós somos atores dessa cena com protagonismo, né? E ali nós vamos exercer o nosso livre-arbítrio falando, nós queremos ser assim, e aí na vida nós agimos com livre-arbítrio em todos os momentos, nessas escolhas que nós estamos fazendo, assim, sabe? Só que tantas vezes, né, a vida nos oferece a oportunidade de confirmar essa nossa predisposição. Por isso que muitas vezes, até mesmo para aquelas pessoas que são muito corretas e muito boas, dificuldades que apresentam, né, até na forma de maldade, de ingratidão e de outras coisas, para confirmar nele aquela sua determinação no bem. Muitas vezes são equívocos, é como se eu tivesse já despertado, olha, eu já não produzo mais frutos ruins, mas eu ainda preciso limpar uma sujeira que veio até aí, que veio até aqui. E que ela, por um mecanismo extraordinário, que nós vamos falar mais lá na frente, né, elas nos fazem ter que enfrentá-las. Mas antes de eu falar de tudo aqui, vamos ouvir os outros amigos também. Vamos ver a Priscila, o que ela tem a dizer, por gentileza, sobre encarnação ou reencarnação, ou se tiver uma ideia diferente. Eu queria ouvir um pouquinho de cada um. Abrir o microfone, por gentileza, Priscila.
que abriu o microfone. Nós não estamos ouvindo a Priscila. Priscila, acho que agora abriu. Abriu? Abriu, pode falar, por gentileza. Então, boa noite a todos. Eu vejo a parte reencarnatória como uma bênção para a gente, né? Vou falar por mim, para mim, né? Porque é igual o senhor estava falando, é a hora que a gente tem que resgatar todas as imperfeições que a gente deixou, todos os erros que a gente deixou passar, as inimizades, a falta de dedicação. Às vezes você veio com aquela pessoa para tentar ser uma pessoa melhor, um ajudar o outro, e no decorrer da vida não conseguiu, mas você precisava daquela pessoa para dar subir mais um degrau da sua escala evolutiva, né? E acho que eu tenho, para minha concepção, que é uma bênção que Deus deu para corrigirmos a nós mesmos com novas oportunidades. Não. É uma ótima visão, Priscila. Ótima visão, absolutamente verdadeira. É uma bênção mesmo. E é tão importante para nós que nós não queremos morrer. O espírito tem ele sabe, não é apenas o instinto de conservação material, mas o espírito tem esse instinto que ele sabe que é uma bênção a oportunidade de estar encarnado. Ele sabe o quanto é importante para ele progredir, para ele limpar a bagunça que ele deixou para trás, né? Então a reencarnação é, acima de tudo, por ser uma bênção, ela é um princípio de absoluta justiça divina. Explica todas as coisas e nos confere sempre uma bela e nova oportunidade. Que é coisa mais linda do que a certeza que, se você pode ter errado o quanto você errou, você tem sempre uma nova oportunidade. Isso só pode vir do Criador, que é todo amor, toda bondade, toda justiça, toda sabedoria. É extraordinário mesmo, né? Vamos ouvir agora, por gentileza, o que o Vitor tem a dizer. Vitor, por favor. Oi, boa noite a todos. Minha esposa falou que é uma bênção, mas ela já me conhece. Eu confesso que o senhor estava falando aí de ora viemos de um jeito, ora viemos de outro. Eu confesso que eu estou no ora eu não sei o que estou fazendo aqui. Então, só um instante. Então, eu confesso que eu fico num conflito muitas vezes. A minha esposa sabe. Eu sei que para que nós possamos melhorar e tudo mais, mas às vezes eu confesso que eu mesmo fico no conflito justamente disso, que às vezes eu não sei, assim, justamente a minha missão, o que eu preciso fazer. Por mais sabendo que a gente precisa fazer as coisas, precisamos evoluir, às vezes eu confesso que eu fico perdido. Adorei sua manifestação, Victor. Sincera e verdadeira, e nos permite, então, recordar aqui, se não me engano, a questão 132, que está em O Livro dos Espíritos, que pergunta qual é a finalidade da encarnação. Aliás, isso é uma questão filosófica extraordinária, né? Eu vou até pegar aqui o Livro dos Espíritos para a gente ler essa questão junto, a expectativa é que eu consiga responder ao Victor. Mas é uma questão extraordinária. A filosofia espírita, ela nos oferece, então, os porquês da vida, né? Por que eu existo? Por que eu estou fazendo aqui? Né? Então, eu vou ler a pergunta que Kardec faz, realmente é um capítulo só chamado Encarnação dos Espíritos. É o item 1, né? Finalidade da encarnação, a questão 132. Fala assim, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Ou seja, por que nós todos encarnamos? O que nós estamos fazendo aqui? Em sentido filosófico maior, tá certo? Aí cada um vai ter que buscar o seu caminho, entender as suas coisas, mas tendo esse norte, compreendendo as razões, o porquê da vida, né? E tudo isso que nós estamos falando serve a qualquer um de nós aqui. Então, às vezes, as dificuldades são os reajustes que nós temos que passar, né? E as expectativas de coisas bonitas são as convicções novas que nós criamos em nós mesmos. Nós precisamos, sim, abandonar
o homem velho que mora em nós. Termos com referência Jesus, confrontar a nossa existência com o exemplo dele e ver o que eu posso fazer diferente. Mas então a pergunta é, qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos do Senhor respondem assim para Kardec. Deus a impõe, ou seja, a encarnação, com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo. Lembra que nós falamos, né? O nosso corpo é moldado conforme o mundo que nós estamos, né? O nosso perispírito está em linha com a energia e a matéria daquele planeta, a fim de nele cumprir naquele planeta, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Kardec comenta, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma opção, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se cadeia, tudo é solidário na natureza. Ora, então, nós temos aqui que lembrar que são duas as razões pelas quais nós estamos aqui na Terra. A primeira é para progredir. E nós progredimos limpando a bagunça que nós fizemos, sem reclamar das dificuldades que se apresentam. E aí eu vou fazer já uma ponte para uma questão extraordinária que liga os universos morais aos universos físicos. A mesma lei que vale para a física material, a lei de ação e reação, de causa e efeito, ela se aplica também ao universo moral, ao universo espiritual. É o mesmo princípio, é uma lei extraordinária da natureza e da vida. Então, como nós temos que progredir, e para isso nós temos que sair dessa posição estacionada que nós gostamos de ficar, que é a nossa zona de conforto. Cada existência revela uma oportunidade de progresso. O espírito nunca regride no seu desenvolvimento. Aquilo que ele adquiriu, ele não perde, mas ele pode estacionar. E se os outros avançam e se ele se estaciona, é como se ele tivesse ficado para trás, né? Ele pode até contrair mais dívidas para ter que resgatar ainda mais depois. Mas saindo dessa noção assim mundana do que vai fazer e indo para uma questão filosófica, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui as provas que nos compete fazer, a experiência que nós temos que fazer encarnados para progredir, seja por enfrentar as reações das nossas ações equivocadas, nesse princípio de ação e reação, tudo que se faz se responde por isso, né? Toda ação que eu gero vai ter uma consequência futura. Pode ser que hoje eu tenha sofrendo a consequência de uma ação pretérita. Então eu preciso encarar isso, mas encarar isso com coragem, sem brigar, né? Então vem uma grande injustiça e quer me derrubar, uma violência, uma traição, uma maldade, qualquer coisa assim. Em vez de eu perder a minha fé em Deus, em vez de eu abandonar os meus princípios cristãos, em vez de eu me entregar ao desespero e cometer mais loucuras, eu tenho que estar cônscio, né? Senhor de mim mesmo, entendendo, bom, a justiça de Deus, ela existe. Se isso está me acontecendo, alguma coisa eu tenho de responsabilidade com isso. Às vezes eu tenho até a responsabilidade nessa própria vida, mas é que a gente gosta de ser um pouco quanto condescendente conosco e severo com os outros. Mas então a gente precisa enfrentar sem reclamar, sem blasfemar, sem reagir indevidamente. Não é ser um cordeirinho indo para o abate, mas é entender a nossa responsabilidade.
né? Enfrentar as dificuldades materiais e emocionais da vida com maturidade, espelhando-se no Cristo. De tal modo que aquele inimigo que hoje vem cobrar uma dívida possa perceber na gente uma mudança tão grande que o nosso exemplo ajude-o a mudar a si próprio. Desconstruindo, então, aqueles laços ruins que foram firmados no passado e que hoje batem à minha porta. Essa é uma parte do progresso. Não há como progredir sem limpar a bagunça que foi feita. E a outra parte do progresso, efetivamente, é o exercício das virtudes, que uma coisa acaba levando a outra, né? Porque é necessário, então, abdicar de si, ser paciente, corajoso, ser humilde, né? Imagina quão orgulhoso eu fui na outra vida, quão mal eu fiz aos outros, tudo, e agora eu tenho consciência de tudo isso, e toda essa cobrança me chega. Bom, se eu reagir como eu sempre fazia, meu livre-arbítrio não está firme nessa bondade. Mas, se por outro lado, eu me permitir entender o que está acontecendo e submeter-me humildemente, confiando na bondade de Deus, confiando naquilo que o homem de bem tem que fazer, eu certamente estarei limpando aquela bagunça, ajudando aqueles outros tantos. E, ao mesmo tempo, porque eu vou estar fazendo isso sempre exercitando virtudes. Ora, é uma prova extraordinária que eu dou e uma confirmação do meu desejo de me tornar uma pessoa de bem. Lembremos, né, que a gente não se torna pessoa de bem simplesmente pela vontade de ser uma pessoa de bem. É necessário que essa vontade seja ativa e que ela ponha em prática, né, em gestos, em palavras, aquilo que vai do nosso coração. Mas também há aqui uma segunda parte que os Espíritos nos dizem que são as razões pelas quais nós encarnamos, que é a oportunidade que Deus nos dá de tomar parte na obra da criação. É por isso que ele faz com que nós vivamos em comunidade, em sociedade, um dependendo do outro, um compreendendo os seus limites, indo até os limites do outro. O Cristo disse, sois deuses. E, de fato, nós somos, porque nós vamos criando vida. Nós temos a oportunidade de ser agentes do bem. Nós temos a oportunidade de ser porta-voz pelo exemplo das coisas boas. Nós temos a oportunidade de trabalhar, amar, servir, construir, né? Construir junto aos nossos irmãos em humanidade aquele elemento que todos nós precisamos, que é a vida. Para que veja, nós todos aqui estamos nos ajudando, de certo modo, através de recursos tecnológicos criados por outros tantos. É isso, é tomar parte na obra da criação. Cada um tem que fazer. Por isso que os Espíritos nos ensinam, como todo pai ensina seu filho desde pequeno, todos os pais, né, pais e mães, que eles têm que buscar a utilidade na sua vida. É necessário ser útil. Então, as razões pelas quais nós aqui encarnamos, Victor, filosoficamente falando, evidentemente que o seu caso você vai pensar com carinho, né? Porque nós precisamos avançar, entender as dificuldades que se colocam, sair dessa zona de conforto, que pode parecer confortável, mas não é. No fundo, ela está nos prendendo a comportamentos passados, nós precisamos criar uma nova dinâmica comportamental. E aí, então, servir, amar e servir, trabalhar. Tá bom? Eu vou passar a palavra ao Emerson Vieira e depois ao Godoy para ver o que eles entendem desse aspecto da encarnação e da reencarnação, para a gente já chegando à parte final. A gente foi fazendo a aula, cada um trazendo uma contribuição. Vieira, por favor. Eu entendo a encarnação e a reencarnação como uma oportunidade da gente melhorar espiritualmente, né? A gente faz o evangelho em casa toda quinta-feira e eu sempre falo para minha esposa, né? Olha só, a gente tem essa oportunidade, né, que nos foi dada de desapego, né?
assim, nos desconectarmos cada vez mais do materialismo e buscarmos mais os valores morais, né? Então, eu acho que a encarnação e as reencarnações, elas são essas oportunidades de você evoluir espiritualmente, né? Então, eu entendo dessa forma. E, André, eu queria aproveitar, eu tenho uma dúvida, Pode tá? falar. Ótimo, ótimo. A dúvida é sempre bem-vinda. O que é o umbral? Para que ele serve? Você está roubando, que a gente vai falar disso já já. Então tá. Nós vamos passar para essa aqui. Na verdade, eu vou até tomar aqui, então, já, do jeito que eu fui fazendo, eu fui trazendo aqui os pontos, né? Mas sim, Emerson Vieira, é uma oportunidade de desenvolver também as boas virtudes, né? Avançar espiritualmente, moralmente nas virtudes, né? E a prática do evangelho em casa traz um conforto, traz um equilíbrio, a casa é o repositório de tudo que a gente precisa, né? Então, que a gente nos abasteça disso em casa, que a casa seja a família, seja o local, vamos dizer assim, das virtudes, que a gente vem recarregar as virtudes e que a gente vá para o mundo levando isso, né? Não adianta ficar só em nossa casa, a gente tem que levar para o mundo. E falando de umbral, né, que você perguntou, na verdade eu ia terminar falando de paraíso, inferno, purgatório, fazer os paralelos, né, como é que a doutrina espírita entende tudo isso. Ou seja, o espírito, depois que ele vem, ele encarna, e ele depois o corpo físico morre, né? Nós sabemos que as causas mortes são inúmeras, mas por fim, cessa a atividade orgânica. Quando cessa a atividade orgânica, que pode ser por velhice, doença, acidente, rompe algum órgão, alguma coisa assim, o espírito volta à pátria espiritual e aquele corpo fica lá e ele volta com a bagagem, né? E aí, pessoal, você veio para cá para fazer isso? O que você fez? Né? Essa ficha corrida fica impressa no perispírito dele, né? Na vibração que vai emanar dele. Se ele conseguiu ser mais elevado, o perispírito dele se torna mais sutil, mais luminoso. Se ele permaneceu ainda preso nos sofrimentos antigos, ele volta ainda pesado, sofrido e escuro, né? E assim tendo que passar novamente por a mesma prova até ele vencer a si próprio, né? E quando se fala muito assim de morte, a gente pensa, não, porque houve muito na doutrina católica as questões do inferno, do paraíso, né, como penas e gozos eternos. Na verdade, o paraíso é a região, vamos dizer, angelical, não do sentido de anjos criados, mas de anjos conquistados, né? Não existe seres angelicais criados assim, né, asinhas e tal. Existem os esforços no bem, no belo e na verdade levados às últimas consequências que fazem com que esses espíritos atinjam a perfeição. Mas atinjam a perfeição e vão então gozar da vida nesse paraíso, que não é uma ociosidade ouvindo harpa e musiquinha calma e tudo branquinho. Não, é o local onde os mais elevados princípios e pensamentos e sentimentos se encontram e, portanto, os espíritos puros, já tendo trilhado a sua senda de progresso máximo, ali se encontram para viverem as ordens de Deus no seio da sua vida e vão voltar somente a encarnar para cumprirem missões para ajudar os seus irmãos atrasados a avançarem, né? Assim como o inferno, né? Então, o paraíso não é um lugar de repouso eterno, né? Descanse para sempre. Não. Descanse em paz. Não. Ame e trabalhe para sempre, né? O espírito vai ser útil sempre, né? Então, essa noção, nós precisamos corrigir essa noção. E não é um local circunscrito. É o local, o espírito ele não habita um local, ele está em todos os locais, ele vai na velocidade do seu pensamento e tal, mas ele permanece naquela zona da região brilhante e luminosa de bondade, de amor e de justiça.
O mesmo vale para o inferno, que não existe. O inferno somos nós, nas nossos equívocos, nas nossas imperfeições, nas nossas mazelas contumazes, nos equívocos, nos crimes que cometemos, né, como humanidade. E lá vamos ficar presos até o momento em que nos arrependemos. E aí nós vamos avançar em direção ao paraíso, né? Então, essa noção do inferno para sempre, né? Você vive uma vida, comete um erro e está condenado para sempre. Não, isso não existe, né? Mas está onde está o seu coração, né? Se você vive uma vida de paixões desmedidas, de crime, de violência, de maldade, de mentira, você, quando morrer, vai para uma região infernal, que é onde você habita, né? Eu costumo dizer que eu habito dentro de mim. Vocês habitam aonde? Dentro de cada um de vocês, né? Se vocês estão calmos dentro de vocês, confiantes, serenos, vocês estarão nessa vibração. Se vocês vivem em desespero, em angústia, em maldade, em briga, né, vocês estarão nessa vibração, cercados por todos, é uma lei de afinidade. E o purgatório, é o que o Emerson Vieira se referia como um umbral, mais ou menos, né? É uma zona intermediária em que a maior parte de nós vai, de alguma forma, dar uma passadinha lá para fazer uma reflexão das coisas que nós cometemos, até nós estarmos assim, mais ou menos ajustados para, de novo, a vida na erraticidade do espírito que está ali aprendendo, se preparando para uma nova vida, porque as provas são vividas no mundo material, né? Então, seria mais ou menos isso, tá? Acho que eu cobri aqui. Godoy, e você que não falou, chegou por último? Né? Vamos lá. Muito bem. Então, para mim, a reencarnação é o resgate de tudo que nós fizemos em vidas passadas, como foi dito aqui. E eu acho que foi o que você leu na questão 100, e que para uns expiações e para outros, né, a missão, né? Exato. Isso é o que eu entendo de reencarnação, para a gente estar vindo para um progresso, para melhorar, né? Outros já estão evoluindo, que é para vir com a missão de ensinar, de progredir, de fazer as pessoas progredirem também, né? Que já estão bem evoluídas e já estão por um processo bem mais adiantado. É isso que eu acho. A gente, assim, tem que progredir, né? Tem briga tem que progredir, né? Tem briga com família, tem que ir lá pedir desculpa, ou perdoar. Exato. Perfeito, senão vai voltar do mesmo jeito, né? Eu tô difícil aqui, eu tenho dois irmãos briguentes que a gente não se fala. Eu que tô tendo que resgatar tudo isso. Então, bota a cabeça no travesseiro e entende o seguinte: enquanto não ultrapassar isso, vai ter que ficar nisso. Vai ter que ficar. Faz aquele filme que o cara nasce todo dia no mesmo dia, sabe? Não sai dali até ele vencer essa prova. Até que vencer a prova. Mas é isso que eu entendo sobre reencarnação. Entende bem, é isso mesmo, né? Então, eu percebo que cada um de vocês tem uma fatia clara do que seja tudo isso, trouxe contribuições importantes. Necessário é que a gente ponha tudo isso em prática, minha gente. Nós estamos concluindo o nosso curso, espero que tenha sido bom para vocês, eu adorei, né? Nós tratamos de vários aspectos aqui, todos eles muito incipientes, muito assim basilares, né? Mas não se engane, é aqui nesse princípio basilar que você vai encontrar segurança para as grandes edificações em você, né? Os grandes temas, você vai voltar aqui e vai lembrar dessas questões. Eu vou passar um pouco a palavra a vocês para que vocês possam externar as dúvidas que tenham, de modo que a gente conclua com calma e com segurança o nosso compromisso no curso, registrando que a encarnação é um princípio evolutivo, um princípio de justiça, né? Um ajuste de bênçãos que nós recebemos, a oportunidade de nós firmarmos as nossas convicções no bem, a oportunidade que nós temos de resgatar, de aprender e pôr em prática das virtudes que também já vínhamos aprendendo como espírito, né?
É por isso que a vida é bela, né? Então, encha-nos, ou a nós todos, dessa esperança bonita da vida, que o livro da vida, o Evangelho do Cristo, seja o combustível dessa vida bela, que nós nos guiemos por isso. Nós vamos descobrir que, talvez respondendo ao Victor, a gente, sem saber muito bem o que a gente tem que fazer, olhemos para o Cristo. Apliquemos o seu Evangelho em nossa vida, sempre. Qualquer que seja a nossa atividade, sejamos sempre cristãos por sermos como o Cristo. Eu deixo esses meus votos. Aqui nós temos ainda uns bons 5, 10 minutinhos. Vou passar a palavra a vocês. Quem tiver considerações boas ou tiver dúvidas, deve ter várias dúvidas, né? Sempre temos, né? Fizemos uma aula onde todos contribuíram para o conjunto do conhecimento acerca da encarnação. Então, eu deixo aberto o microfone, né? O Luiz já levantou a mão, vou passar a palavra para ele, tá bom? Oi, André. Então, dúvidas, né? Sempre vamos ter, né? Como a gente já disse, né? E hoje a gente reforçou muito isso, né? Estamos aqui para aprender, né? Para evoluir. Então, as dúvidas não terminaram aqui. Então, eu queria reservar esse tempinho mais para um agradecimento, né? Para você, principalmente, né? Para o centro, irmã Sheila, né? Por essa oportunidade que ele nos dá, né? E por essa dedicação de vocês, né? Que estão abrindo mão do seu tempo pessoal, né? Das suas atividades pessoais, né? E se dedicando a nos ensinar, nos ajudar, né? Pegar a mão, né? E trilhar o nosso caminho, né? Esse germe, né? Que vocês estão jogando aqui, né? Que é o comecinho. Isso daqui é o prezinho, né? Mas é aquele germe que nos incentiva a querer saber mais e mais e mais e mais e a evoluir. Então, para não me delongar muito, é mais um agradecimento a você, a todos os companheiros também que dedicaram esses momentos, né? Estivemos aqui juntos, trocando boas energias, boas informações, né? Então, muito obrigado, né, a todos vocês, né? E estou muito contente e fico no aguardo do primeiro ano, Lá. do segundo, dos cursos Vamos que lá. estão por vir, né? Vamos lá. E vamos lá. Tá? Obrigado, André. Vamos Obrigado. lá. Não, nós recebemos de vocês todos com alegria essas manifestações, mas a justiça tem que ser feita, né? Todo o agradecimento deve ser ao titular da obra, né? Aquele que vem em nome de Deus à humanidade oferecer tudo isso a nós todos, né? Então, a obra do Mestre, a ele o nosso agradecimento, todos, né? Uns numa função e outros em outra, nós todos aqui estamos sendo, de certo modo, aquelas ovelhas que caminhavam um pouco perdidas, mas pela promessa do bom pastor, nenhuma de nós, ovelhas perdidas, vai se desgarrar, né? Então, ele recolhe todos ao seu redil de amor, né? Mas obrigado em nome dos trabalhadores do Centro Espírita Irmã Sheila. Alguém tem mais dúvida, amigos? André, posso falar um pouco? Oi, Marco. Eu estou com a minha voz meio ruim, mas pelo que eu entendi do Victor aí, ele está buscando, na verdade, uma razão de viver. Essa razão de vida é que está acima de qualquer coisa que nós estejamos fazendo no momento, acima da nossa profissão mesmo. Não podemos estar numa profissão adequada. Enfim, essa razão de vida é que nos coloca exatamente dentro do plano nosso que Deus tem para nós no momento, fazendo parte da sua obra, entendeu? Isso é fundamental. E eu aconselho ele, através de uma própria mensagem de Chico Xavier, eu já passei por isso também na minha vida quando eu era jovem, mas o conselho foi me dado fazer uma prece para o plano espiritual, porque, na verdade, daí é que vem a inspiração necessária para a gente poder exatamente nos enquadrar no nosso plano divino,
naquilo que nos compete fazer enquanto estamos encarnados aqui. Entendeu, Vitor? Essa é a questão. Agora, você pode observar, pelo menos, desculpa, pode observar o comportamento das aves, por exemplo. Passa por uma dificuldade muito grande, os passarinhos constroem o ninho, criam uma ninhada, isso aí está fazendo parte da evolução. É a razão de vida dos passarinhos, dos animais, por aí afora. Viu, Vitor? Essa é uma questão fundamental. Mas faça uma prece sincera para o plano espiritual, que, sem dúvida nenhuma, virá uma inspiração para você, viu, Vitor? O plano espiritual não está, assim, longe de nós, não, viu? Muito obrigado pela intervenção, Marco. Fiquei muito feliz. Muito bom comentário. O Vitor acho que levantou a mão. Quer talvez uma palavra? Sim, não, obrigado, André. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, o plano espiritual também, por ter auxiliado aí na mensagem. Agradeço. O curso foi de excelente aprendizado. E a aula de hoje, então, esclareceu bastante as dúvidas que eu tinha. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você, Vitor. Bom, meus amigos, o Victor, a Natasha, o Luiz e a Kátia, o Godoy, a Priscila, o Vieira, o Marco, que teve esse tempo inteiro conosco, nos auxiliando, né? Eu quero deixar o meu agradecimento. É uma alegria poder trabalhar na seara do Cristo. É uma alegria toda vez que nós nos encontramos para pensar sobre a doutrina espírita, para acessar o Evangelho de Jesus, para entender um pouco mais quem nós somos, o que nós fazemos na existência com esse destino maravilhoso que a nós é reservado. Assim nós vamos concluir. Eu vou convidar o Marco como um grande trabalhador do Centro Espírita Irmã Sheila, que tem mesmo sido assim a mão mais ativa na formulação desse curso. Vou convidar o Marco que faça por nós, então, uma oração de agradecimento e de encerramento do nosso curso, tá bom? Marco, por gentileza, tome a palavra, Marco Antônio, por gentileza. André, você vê que minha voz está horrível. Estou fazendo um tratamento agora. Tá ótimo, mas use o seu bom sentimento. Eu vou pedir para... posso pedir para o Vitor mesmo? Será que o Vitor não quer fazer uma prece, Vitor? Vitor, então faça uma prece por nós, Vitor, de encerramento, por gentileza. Bom, vamos nos acalmando, fechando nossos olhos, nos conectamos com o plano maior e vamos agradecer a todos aqui presentes, ao plano espiritual. Vamos agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo, não só nesse dia, mas em toda a nossa existência. Vamos vibrar para todos aqueles que necessitam e que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Recebam todos as melhores vibrações de amor e paz. Nos encontramos em outros cursos ou lá no Centro Espírita Irmã Sheila, né? Amanhã, quem estiver lá, eu vou estar lá. Vamos fazer palestra, vamos nos encontrar. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela paciência e amizade de vocês. Tá bom? Obrigado, viu, André? Obrigado. Boa noite. Tá? Muito obrigada, André. Tudo de bom. Boa noite a todos. Foi ótimo curso. Boa noite a Muito obrigado. todos, então, hein? Obrigado, amigos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Boa noite. Até. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Boa noite.